Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Me responde uma coisa: você está firme aí nas suas convicções? Você está pronto aí para responder a qualquer um que perguntar a razão da sua fé? Até onde você está disposto aí pela fé que abraçou? Você vive aí de fato aquilo que professa? A constância em você? O dicionário vai dizer, né, que constância, né, entre outros sentidos, né, persistência, insistência, obstinação. Há e constância em você? Nós estamos aí meditando esses dias acerca de Gálatas, né? E eu gostaria de ler com vocês hoje Gálatas 2. Né? Aí a continuação da conversa de Paulo com aqueles irmãos, né, lá da Galácia. Acompanha comigo a leitura do capítulo 2, que nos diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam de maior influência, quais tinham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita aparências de homem, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora dado com apelo da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o postulado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, à destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão, recomendando-nos tão somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegar alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeus, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus,
também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Por obras da lei ninguém será justificado, mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós também achados pecadores, dar-se-ia o caso de ser Cristo ministro do pecado? Creio que não. Porque se torna edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justificação é mediante da lei, segue-se que morreu Cristo em vão. O verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Logo, verso 20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora tenho na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Lindo, né? O qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. E aí a gente está no segundo capítulo de Gálatas, né? Nós vimos na quarta-feira passada que o apóstolo, quando ele escreve, né, a carta aos Gálatas, ele vai aí defender o seu apostolado, como também a verdade do evangelho, né? O evangelho que ele estava pregando. Ele começa fazendo isso lá no capítulo 1 e dá continuidade. E aqui no capítulo 2, ele vai reafirmar o seu apostolado e aí ele vai fazer esse relato histórico da vida dele, contando quando ele foi a Jerusalém. Então ele vai aqui confirmar a sua autoridade, né, como apóstolo, ao relatar o seu relacionamento com os irmãos lá de Jerusalém, com os apóstolos lá em Jerusalém. Então ele vai aí relatar esse acontecimento que vão demonstrar aí a sua autoridade, e não só a sua autoridade, mas também a veracidade do evangelho que ele prega, né? Nesse encontro com os líderes lá de Jerusalém. E aí ele vai dizer, né, que esse encontro se deu 14 anos depois, né? 14 anos, né? Depois ou da sua conversão ou daquela visita, da primeira visita que ele faz a Jerusalém, né? São 14 anos aqui que ele, depois de 14 anos, ele volta lá em Jerusalém. E por que ele volta depois desses 14 anos? O texto vai dizer, ele teve uma revelação. Ele tem uma revelação, o verso 2 vai dizer isso, né, que ele tem essa revelação. E aí ele vai lá. Quando ele sobe, ele sabia exatamente o que ele precisava fazer. Ele precisava dizer para aqueles irmãos, anunciar o evangelho que ele estava pregando entre os gentios. E é isso que ele vai fazer. E ele faz, né? Ele relata isso e ele vai dizer, olha, para que eu não tenha aí
corrido de alguma maneira, corrido em vão. Eu preciso mostrar o que eu estou fazendo. Deixa eu me dizer uma coisa para você. No Evangelho, na igreja, precisa ter transparência. Você não pode estar fazendo aí as coisas escondidas. Precisamos ser claros e nos submeter à autoridade que está constituída sobre as nossas vidas. Nunca se esqueça disso. Nós trabalhamos com a verdade, com a transparência. Esses líderes lá de Jerusalém, eles não eram a fonte de autoridade de Paulo, né? Paulo, lá no capítulo 1, ele vai dizer de onde com qual autoridade, né, ele está lá ministrando o Evangelho. Mas ele entende, né, que aquela igreja lá precisava saber o que ele estava fazendo. E não só saber o que ele estava fazendo, precisava provar. Então, ele vai lá, né, falar acerca do seu ministério entre os gentios, porque ele sabe que se não fosse assim, os esforços para pregar o Evangelho seriam parados. Se aqueles líderes de lá olhassem para o Evangelho e não entendessem que o Evangelho que ele pregava era o Evangelho que Cristo ensinou. Nesse relato, ele vai dizer que sobe com Barnabé e Tito. Né? Você viu que ele fez menção aí a Tito. E quem era Tito? Tito era um gentio. Né? Ele vai dizer aqui, ele é um grego. E ele vai dizer que Tito, estando com ele, em momento algum, foi exigido de Tito a circuncisão, que ele se circuncidasse. A circuncisão era uma marca do judeu. Mas Tito, estando com ele, na igreja de Jerusalém, né, onde tudo começa, ele não foi obrigado a circuncidar-se. E aí Paulo está falando isso porque ele vai mostrar para aqueles irmãos lá da Galácia, para os Gálatas, que a salvação era unicamente pela fé. Pela fé em Cristo Jesus. E ele vai defender isso de tal forma que ele vai dizer que quem não crê desta forma, quem se opõe a isso, não está salvo. Qualquer tentativa, né, qualquer artimanha para acrescentar outra coisa à salvação, né, como a circuncisão, a guarda de dias especiais, de sábado, ou restrições alimentares, ou qualquer outra coisa, seria reportado por falsificação do Evangelho, pela corrupção do Evangelho. Ele vai defender isso. E aí ele vai falar que nesse encontro, né, ele também esteve com Tiago, Cefas, né, e João. E vai mostrar como esses irmãos, né, olham para Paulo e reconhecem aquilo que Deus fez, a graça que foi administrada por Deus na vida de Paulo. E esse trio exercia aí autoridade, né, uma autoridade especial lá na igreja de Jerusalém. Pedro e João, né, andaram com Jesus
Tiago, ele tinha aí uma posição reconhecida na igreja. E eles estavam aqui concordando com o ministério de Paulo. Estavam concordando que Paulo foi chamado por Deus para ir aos gentios. E que eles estariam levando o evangelho aos judeus. Então, eles, Paulo e Barnabé, Tiago, Pedro e João, eles tinham destinos, eles tinham públicos distintos. A única recomendação feita a Paulo e a Barnabé é que ele não esquecesse do cuidado com os pobres. E ele vai dizer para os irmãos, para os Gálatas, olha, o que eu me esforcei por fazer. A recomendação que me foi dada, eu me esforcei por fazer. E aí depois disso, ele vai relatar aí um problema que ele teve com Pedro. E por quê? Ele vai dizer para aqueles irmãos que ele repreendeu Pedro. Repreendeu Pedro porque ele não se portou de forma correta. Pedro, ele foi para Antioquia e lá ele estava entre os gentios. Ele estava lá com os gentios. Mas quando algumas pessoas chegaram, ele vai dizer aí, os da parte de Tiago, ele se apartou dos gentios. E aí ele vai repreender Pedro. Deixa-me só dizer uma coisa para você. Ele aqui não está falando mal de Pedro não, certo? Ele não está fazendo aqui um motim, um levante. Ele não está aqui dividindo. Porque aquilo que ele fez com Pedro, diz o texto que ele fez na frente de todos. Não estava falando de Pedro pelas costas. Mas o texto vai dizer que ele fez isso na presença de todos. Até porque aquilo que Pedro fez, ele fez na presença de todos. Foi público e notório. Por isso a repreensão não foi em particular. Foi em público. Porque aquilo que ele fez em público. Pedro estava aí associado livremente com os gentios. Mas quando esse grupo chega, aí ele se afasta. Pedro então o repreende. O evangelho não tem espaço para a falsidade, a hipocrisia. E aí ele vai fazer uma conclusão aqui. Se você olhar, partir aí do verso 15, do verso 15, Paulo ele vai fazer uma conclusão para aqueles irmãos. E isso era muito importante. Eles precisavam estar atentos a isso. Ele vai dizer para eles, a partir do verso 15, que não importa se você é judeu ou se você é gentio. Tanto os judeus que passaram pela circuncisão,
como gentios não circuncidados, só vão estar num relacionamento correto com Deus pela fé em Cristo Jesus. Não há outro caminho. Não há um jeitinho para se dar. Judeu ou gentio, não importa, para que haja um relacionamento com Deus. Um relacionamento correto. Isso só vai se dar por meio da fé em Cristo Jesus. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. A gente vai ter aqui a justificação. Nós vamos ter aí justificar. Você já esteve aí em algum tribunal? Um juiz, ele pode condenar, né? A justificação aqui é o oposto à condenação. A condenação vai dizer que o camarada é condenado, é pecador. Quando você é justificado, você é absolvido. Você é declarado justo. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos perceber que Deus, né, no Antigo Testamento, ele é visto como um Deus justo. Aquele que governa com perfeita justiça. Então, aquele que governa com justiça, aquele Deus justo, é aquele que está apto para dar o veredito. Culpado ou inocente. O texto vai dizer que o homem, ele é justificado não pelas obras da lei, mas sim mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, o homem é declarado justo. Mas como é que você pode ser declarado justo se não há nenhum justo? Esse mérito não é seu. Ninguém será justificado por obras da lei. Não existe nada que você possa fazer. Não existe a prática dessas obras que pode fazer com que você seja declarado justo. É por isso que não há sentido em circuncisão, em guardar sábado, dias festivos, se restringir desse ou daquele alimento. Porque isso aí são tentativas humanas, é um esforço humano e ninguém vai ser salvo por esforço próprio, por seu esforço. Ninguém pode obedecer à lei completamente. E a lei aponta o erro. Então, Deus vai e providencia a forma como você pode ser declarado justo. Pela graça de Deus, nós somos salvos por meio da fé. É isso que ele está dizendo para esses irmãos. Olha, foi o sangue de Cristo derramado lá naquela cruz do Calvário. Foi o sacrifício de Cristo que morreu lá na cruz. O mérito não é seu, é dele.
E aquilo que ele fez, nós abraçamos pela fé. O Senhor fez isso, eu abraço pela fé. A fé abraça aí o mérito de Cristo. Aceita o que ele fez em seu lugar. Ele cumpriu. E aí ele vai falar, olha, o que vocês estão querendo fazer? Vocês estão querendo edificar aquilo que já foi destruído? Edificar aqui seria o submeter-se novamente à condenação da lei. Você abandonou a lei e se voltou para Cristo. Agora você está deixando Cristo para voltar para a lei? Não tem como ser justificado assim. Você está se constituindo um transgressor. Somente Cristo conseguiu obedecer a lei de forma plena. E aí ele vai dizer, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Olha, Paulo está dizendo que ele morreu para a lei a fim de viver para Deus. Ele morreu para a condenação da lei, na morte de Cristo, que foi um sacrifício perfeito apresentado diante de Deus. E por ter feito isso, ele vai dizer, agora, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. O apóstolo João vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Paulo vai dizer, ele me amou. Foi amor para todo mundo, mas eu estou me apropriando disso. É algo que eu entendi que foi por mim. E por ele ter entendido esse grande amor e essa graça derramada sobre a sua vida, ele não tem uma outra maneira de viver que não seja por Cristo. Ele está unido com Cristo na sua morte, na sua ressurreição. Ele está unido com Cristo porque agora ele não vive para si, nem vive só. Ele vive com o seu Senhor, sendo guiado por Ele. Ele vive em comunhão com o seu Senhor. Você pode dizer isso? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer isso e você vive em constância, de forma constante com essa afirmação. Paulo viveu assim. Ele viveu e morreu pela fé que abraçou, pelo Senhor que o amou e se entregou em seu lugar. Ele não parou aí pelo caminho. Mas defendeu, lutou de forma a agradar aquele que morreu em seu lugar.
como é que você tem vivido. O Senhor tem nos chamado para viver o Evangelho. Esse Evangelho que professa não só com a boca, mas com a vida. Com as atitudes, com o falar, com o viver. Que defende o Evangelho, que abraçou, que anuncia o Evangelho, que abraçou, que fala do Cristo que amou, que me amou e que amou você também. Olha o quanto Ele me amou, olha o quanto Ele ama você. Defendeu o seu apostolado, defendeu o Evangelho pelo qual Ele viveu e morreu. O que tem feito você parar aí no caminho? Para onde você tem olhado? Ele lutou aqui com uma igreja que ouviu falar por outras pessoas que esse cara aí não é apóstolo, não. O que ele está pregando não é correto. Ele não parou por isso. Ele defendeu o seu ministério, ele defendeu o Evangelho, o seu apostolado e não parou. Prosseguiu. O Senhor tem nos chamado para prosseguirmos, para irmos adiante, para anunciarmos o que Ele fez por amor a mim e por amor ao outro. O Senhor tem nos chamado para vivermos por Ele. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a forma que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Viva por Ele. Foi Ele que amou você. Não pare, prossiga, cumpra o seu ministério, ouvindo a voz de Deus, obedecendo a sua palavra. Que Deus abençoe você. Um grande abraço e até a próxima.